E aí pessoal, eu sou o Misael. Eu sou a Maria. Nós estamos aqui para mais um pós-créditos, dessa vez com os últimos 2 filmes da nossa maratona de melhores filmes do Oscar, que foram The Post e Me Chame Pelo Seu Nome. Can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Do you have the papers? Not yet. Novo filme do Steven Spielberg, que feito para ser aqueles concorrentes do Oscar, que ele gosta de fazer, porque juntou um elenco excepcional, fora de série, com 2 dos maiores atores da atual geração, Meryl Streep e Tom Hanks nos papéis principais, contando uma história de liberdade de imprensa, que é algo que os americanos gostam muito de ouvir. E que fala muito com o que os americanos estão vivendo nesse exato momento, principalmente com o Trump falando de fake news e de fatos alternativos e mentindo constantemente nos discursos dele. E daí quando a imprensa vai lá e descobre que ele tá mentindo, ele diz que a imprensa que é falsa ao dizer que ele está mentindo, quando claramente não é esse o caso. E mostra aí uma história que vem antes do caso Watergate, é uma prequel, vamos dizer assim, do Watergate, quando o Nixon estava fazendo uma grande pressão para que os jornais não publicassem algumas histórias de 30 anos, que durante 30 anos os Estados Unidos estavam manipulando o Vietnã. Então, e agora eles estavam simplesmente querendo não sair do Vietnã porque eles sabiam que eles iam perder a guerra, mas eles não queriam sair humilhados de lá. Então é algo extremamente tenso, uma história extremamente bizonha que os Estados Unidos acabou fazendo, e que eles mostraram ali através dessa história incrível. Eu acho particularmente incrível assim, as decisões editoriais interferindo muitas vezes na publicação de algumas coisas, e interferem na própria liberdade de expressão pelo próprio cerceamento, não por uma ditadura ou por uma censura sólida, mas sim por algumas decisões financeiras. E como também mostra como a mídia teve um papel importante na queda do Nixon, né? Claro. Não só no caso Watergate, mas por causa disso também, isso já tinha minado um pouco o governo dele. Mas, tipo, a mídia contou a história como ela é, e não é culpa da mídia que o Nixon era corrupto do jeito que ele era. Porque tem muita gente hoje em dia que diz que as mídias têm seu posicionamento e elas vão falar mal de um governante, não importa se ele fez uma coisa certa ou errada, e eles vão falar bem outras vão falar bem do governante, não importa se ele fez a coisa certa ou errada. Eu acho que a grande mensagem que The Post passa é que a mídia trabalha para os governados, não para os governos. Deveria trabalhar, né? Era assim que era, pelo menos de acordo com esse filme, e filmes como Todos os Homens do Presidente, que era nas décadas de 70, 60, 80, quando não tinha internet para todo mundo verificar fatos e criar histórias falsas e disseminar boatos como se fossem realidade. É verdade. E eu acho que é muito interessante a discussão que ele abre, porque não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, a gente se perdeu muito da credibilidade que se tinha na mídia, na grande mídia principalmente, por conta justamente do envolvimento que eles têm com alguns governantes, com o fato de que o dinheiro acaba falando mais alto no final das contas, ninguém quer se envolver em polêmica, sabe? Tipo, todo mundo, não, vamos prezar pelos empregos, pelo nosso dinheiro, e não vamos fazer o trabalho que a gente tem que fazer. E aí muitas vezes acaba aí saindo exageros de alguns governos e a gente acaba pagando por causa disso. E pagando caro por causa disso. Então, mas falando sobre o filme em geral, eu acho que é um elenco, como eu disse, o elenco tá muito bem. Tem ótimas atuações ali, Bob Odenkirk tá muito bem, que é o Better Call Saul, pra quem não conhece. O Tom Hanks como editor do The Post, sempre tentando brigar pra publicar a história, pra deixar a história, até o ponto que ele entende que ele não pode pressionar também a dona do jornal a fazer o que ele quer, porque ele sabe que isso pode ferrar com todo mundo e não só ele. Porque ele não tem nada a perder. Exatamente. Que é o que a mulher dele diz no filme, mas ela tem tudo a perder. Exatamente. Porque a empresa tá na família dela há anos. Exatamente, aí é que ele entende. Então é legal ver também a questão da própria personagem Meryl Streep se degladiando pra tentar decidir o que ela faz ou não.
E eu acho que o Spielberg consegue lidar muito bem com um elenco grande, com um elenco de talentos. Sim, com certeza. A única coisa que eu achei que era meio dispensável no filme era ele se aprofundar tanto na questão do Post entrar pra abrir a empresa ao público. Eu acho que isso era importante só na questão de, na hora da publicação, da gente entender que os banqueiros queriam dar pitaco também, né, que os banqueiros e acionistas queriam dar pitaco nisso também. Sim. Porque isso podia melar toda a abertura ao público do Post, e isso poderia ocasionar na falência do Post. Mas eu acho que ele se aprofunda demais de um jeito que não é necessário para contar a história do filme. Talvez para contar sobre a posição da Meryl Streep no mercado de homens. Porque essa Também. eu acho que é outro grande questionamento que o filme faz. Debate que ele levanta, né? Outro debate que ele levanta, exatamente isso que eu queria dizer, é sobre a questão do posicionamento da mulher e de achar que a mulher é boa o suficiente, forte o suficiente, corajosa o suficiente para tomar as rédeas de uma empresa familiar, que era o Washington Post, porque apesar dela ser a filha do dono, foi pro marido dela o jornal. Exatamente. E aí, quando o marido dela morreu, ela foi obrigada a assumir pra não deixar o legado do pai dela morrer. Exatamente. E é interessante porque a cena final, inclusive, quando eles saem de dentro do tribunal, que eles e o New York Times venceram, o New York Times tá dando sua declaração pra imprensa, ela tá saindo e tem um corredor de mulheres que estão olhando pra ela. Claro que ali é mais uma simbologia do que eu duvido que aconteceu realmente aquilo que aconteceu ali, mas é uma simbologia pra mostrar que tipo as mulheres dos Estados Unidos estavam olhando pra ela, estavam vendo ela como um exemplo a ser seguido. E o que eu não gostei do filme só foi que ele se foca em algumas sentimentalismos baratos, que é uma marca do Spielberg, mas que eu achei que não colou nada com esse filme. Eu acho que ele podia ter sido muito mais seco, um filme muito mais de diálogo, de debate, de conversa, de jornalismo mesmo, que ele se propõe a fazer muito bem, mas em alguns momentos ele tem umas quedas onde fica muito piegas. Qual o momento? Pra mim foi o momento da Meryl Streep com a filha dela, do Tom Hanks com a mulher dele. Eu sei que tem alguns momentos importantes ali, mas eu acho que eles se estendem por muito tempo. Todos os Homens do Presidente é um filme muito mais seco, muito mais direto ao ponto pra contar o fato, pra narrar o fato e pra mostrar o que aconteceu de uma forma quase jornalística. Então eu acho que poderia ser mais assim, entende? Tu não precisa criar sentimentalismo barato pra vender teu filme. Tu pode vender um filme só sobre jornalismo, só sobre essa situação. Vi de Spotlight, mas Spotlight eu acho que meio que se Mas ele perdeu tem. agora. Não, mas o Spotlight ele meio que tem ainda uns sentimentalismos, mas né, é do envolvimento dos jornalistas passando por aquilo e ficando derrubados pelo que eles estavam vendo, sabe? Tipo, era uma coisa muito mais psicológica deles, assim, mas não se perde muito. Isso é o que o Spielberg não fez tanto nesse filme. Porque eu acho muito mais interessante, seria muito mais interessante um sentimentalismo na questão de que eles notaram que essa guerra não serviu pra nada, a não ser pra alimentar o ego americano. E que muita gente morreu. Sim. Porque o governo não queria fazer papel de burro. Não só um governo, diversos governos. E eu acho que eles pincelam nisso muito rasamente. Muito rasamente. Naquela cena em que a personagem da Meryl Streep vai falar com um amigo dela, que é o secretário de defesa, e falar: o meu filho foi pra lá, mas graças a Deus ele voltou, mas o filho de muita gente que a gente conhece foi e não voltou. Como é que você pode fazer uma coisa dessa, sabe? Eu acho que aqui foi pincelado ali só. Exatamente, mais momentos como esse e menos momentos como os da Meryl Streep com a personagem da Alison Brie, que foram meio que a filha dele, que foi meio, sabe, assim. Mas isso é uma forçado. isso é uma coisa do Spielberg mesmo. Ele gosta de fazer um sentimentalismo bem pieguinho, assim. Então, eu até entendo por que ele fez, eu só acho que não era necessário, talvez nesse momento o roteiro mais enxutinho ali podia ajudar um pouco mais o filme. E eu acho que vai ser um daqueles filmes que vai sair sem nada do Oscar. Também acho. Tem boas atuações, mas não boas o suficiente pra ganhar. Tem uma ótima direção de fotografia, eu acho que é muito legal as cenas. Como o Steven Spielberg sabe contar uma história visual muito bem. Ele gosta de contar a história com movimentos de câmera, com aqueles planos sequências que ele gosta de fazer. A fotografia sempre é muito bem feita. E isso não dá pra negar. E fora isso, eu acho que é uma boa história, que se contou muito bem, que deixa tudo preparado pra todos os Homens do Presidente, porque a primeira cena tá pra Maria, que é uma homenagem ao filme do Alan J. Pakula, porque começa exatamente com aquela cena aquele take de fora do guarda entrando e aqueles caras com as lanterninhas lá mexendo nas sejas dos democratas, plantando as
as escutas, e aí abre pra história do Watergate. Então acho que foi uma boa introdução e deu pra ver claramente que foi um movimento político do Steven Spielberg mesmo. E a Meryl Streep topou porque ela é totalmente anti-Trump, então ela aproveitou essa oportunidade aí pra dar uma alfinetada também. Com certeza. Recomendado? Recomendadíssimo. Spielberg sempre é bom ver. É sempre bom ver e eu não esperava nada desse filme. Absolutamente nada, porque eu entrei sem saber. Esse foi um dos poucos filmes concorrentes ao Oscar que eu nem sequer vi o trailer. Porque eu achei, filme do Steven Spielberg com o Tom Hanks, a Meryl Streep, eu já sei o que esperar. E não foi muito mais envolvente. Com certeza. Do que eu imaginei que fosse, porque Ponte dos Espiões, que foi, eu acho que o último filme dele que concorreu ao Oscar, né? Eu achei tão chato, tão chato, tão chato. E daí eu fiquei pensando, saco. E não foi um saco. Eu acho que talvez por nós sermos jornalistas, a gente a gente consegue se envolver muito mais. Eu acho muito mais interessante ver a sala de redação, ver como é que era o processo de impressão do jornal naquela época. A produção da chapa e tal. Das chapas. Isso é muito interessante pra mim. E nesse ponto eu queria dizer também que esse é o filme mais deprimente do Oscar. Porque a gente vê toda vez que eu vejo um filme sobre jornalismo, Spotlight, Todos os Homens do Presidente, e esse filme aí, por exemplo, de idealismo jornalístico, sabe? Dos editores apoiando os repórteres, da empresa bancando tudo isso, é uma tristeza ver que o jornalismo não é nada mais disso hoje em dia. É muito pouco e muito raramente feito assim, não é mais assim. Então, se você acha que o jornalismo é assim, o jornalismo não é mais assim. O jornalismo tá na mão das pessoas que têm o dinheiro para pagar os patrocínios, então é muito deprimente ver o que se tornou e a força que se perdeu na grande mídia depois de tantos anos. What are you going to do, Mrs. Graham? Vamos falar agora de Me Chame Pelo Seu Nome? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. O que a gente elegeu o segundo melhor filme do Oscar desse ano. Com certeza. Depois de 10 Anúncios para um Crime, que é o nosso grande vencedor do SideQuest na categoria Melhor Filme de 2018. Foi tudo o que eu esperava. Foi mais do que eu esperava. Foi exatamente... Eu esperava que ele fosse me passar as sensações que ele me passou. Eu esperava que ele fosse construído do jeito que ele foi construído. Porque lembra que eu falei em Trama Fantasma que os silêncios de Trama Fantasma deixavam o filme monótono em vez de falar alguma coisa? Essa não é a questão em Me Chame Pelo Seu Nome. Em Me Chame Pelo Seu Nome, o silêncio fala muito mais, às vezes, que as próprias falas dos atores. Com certeza. Porque, às vezes, as falas que eles falam não dá pra entender o que eles estão querendo dizer, porque eles são muito crípticos nas falas deles. É passado nos anos 80, na Itália, numa história de amor entre um adolescente de 17 anos e um jovem adulto de não sei quantos anos, porque não falou, que é aluno do pai dele. E é uma história muito bonita. Nossa, muito envolvente e que te destrói no fim. Eu não achei que me destruiu tanto, porque, vamos dizer, por exemplo, assim, um Brokeback Mountain que é trágico, que é dor mesmo. Esse é um filme que que ensina, que passa a mensagem de que tu no final, tu não pode só... Tu tem que aproveitar a dor, tu tem que aproveitar os sentimentos que tu tá sentindo, e tu não pode refrear eles, tu não deve refrear eles, tu tem que aproveitar eles ao máximo, e tu tem que sempre tentar viver as coisas que tu vai viver ao máximo, sem se arrepender delas. Aquela cena final do personagem do Timothy, Hélio chorando é menos o sofrimento dele, mas sim mais ele aceitando o sofrimento, ele aceitando a perda e ele sabendo que ele tem que seguir em frente. Então eu acho que não foi tão triste, mas eu acho que o filme quebra muitos clichês desse tipo de história. Com certeza, absoluta. E os cenários são lindos. Eu acho que isso adiciona muito pra história. Aquele casarão, a cidade. Eles vivem no paraíso, né? Sim, eles vivem no paraíso e eu não entendo como é que ele consegue estar entediado num lugar como aquele, maravilhoso, com tanta coisa pra fazer, tanto lugar pra ir, tanta paisagem pra ver, livros pra ler. Mas porque ele é um adolescente de 17 anos e adolescentes não sabem o que eles querem da vida deles. O que eles estão perdendo. O que eles estão perdendo, exatamente.
Eu gostei também do fato de que é uma história de muita sexualização, porque é um adolescente nos hormônios ao máximo, então ele não vê praticamente naqueles primeiros momentos, ele não sabe a diferença entre... ele só quer meter o pau em alguma coisa, né? Ele quer meter o pau em alguma coisa e ao mesmo tempo ele tá começando a descobrir que ele tá apaixonado pelo cara, mas ele também quer fazer sexo, então ele vai pra amiga dele e eles fazem sexo e fica todo aquele calor, e o calor ajuda ele a ficar cada vez mais oriçado e tudo vai se transformando até o momento em que eles finalmente... Que eu achei que ia ser muito mais rápido, eu achei que lá pela metade do filme eles já iam estar nesse relacionamento e demora muito mais. É mais lá pro final e inclusive eles até falam, tipo, poxa, por que a gente não descobriu isso antes, tá ligado? Por que a gente se enrolou tanto pra fazer isso? E é bem aquela coisa assim, tipo, aquele medo dele, aquele tabu, o momento que a mãe dele tá lendo. E o personagem do Armie Hammer fugindo disso também, né? Sim, fugindo também, Por isso que demorou tanto também, porque toda vez que tu olhava, o personagem dele tava indo embora, ele nunca jantava lá, ele nunca tava lá, ele tava sempre passeando por algum lugar, e até ele disse pro personagem do L no fim que aqui era onde eu passava a maior parte das minhas noites. Sim. E também pra fugir dele e disso que ele tá sentindo, porque daí quando ele volta, ele fica noivo, e ele diz que o pai dele ia mandar ele pro reformatório se ele soubesse, ao contrário dos pais do Hélio, que foram muito mais bem receptivos por ver o filho deles com um homem muito mais velho que ele, relativamente mais velho que ele. Eu acho que esse foi um dos maiores pontos positivos pra mim do filme, foi a forma como os pais dele trataram o assunto. Em qualquer outro filme, a gente teria o pai chocado, descobrindo... ou não chocado de, assim, preconceituoso, mas chocado de... não sabia, sabe? Ou tem que ter um diálogo pra explicar aquilo e tu vê pelas tomadas que os pais deles sempre souberam. Não sempre, mas pelo menos de alguns pontos ali em adiante. Por exemplo, quando a mãe dele tá lendo a história em alemão e ela começa a falar com ele, começa a jogar um verde, começa a ver o que ele tá dizendo e começa a prestar atenção, e aí a partir daí ela começa a agir de forma diferente, acolhendo o Armie Hammer e também incentivando o filho a tentar, sabe? Mas com muita calma. Assim, e é o momento que eles descobrem, que eles veem realmente que os dois estão juntos, que os dois são muito mais do que amigos, que eles decidem, tu vai viajar com ele lá, aproveita esses últimos dias. E quando ele volta, aquela conversa do pai dele, eu acho que foi o ponto alto do filme, assim, uma conversa muito inesperada e muito franca com o filho dele, contando tudo isso, dizendo que, vocês tiveram uma amizade que não tem nada do que te envergonhar, tudo que vocês fizeram é completamente normal e até muito saudável, e eu queria ter tido isso que tu teve, sabe? Tipo, mas muitos momentos eu fiquei com medo e me refreiei e não fiz, e eu quero que tu entenda que tu tá completamente certo no que tu fez, e tu precisa... não exatamente isso, né? É o que eu entendi dele, sabe? Tipo, a amizade deles foi algo que... transcendeu todo tipo de emoção que ele poderia ter. E eu achei muito legal isso, achei que é uma tomada diferente, porque é cansativo ver sempre a mesma descoberta, as mesmas conversas, sabe? E aí depois o pai aceitando no final, tipo, os pais deles sabiam desde sempre, os pais deles não precisavam de saber de mais nada, e eles agiram de uma forma muito madura, que eu achei completamente inesperado. Mas aquilo que a Maria estava falando antes dos gestos falarem mais, do silêncio deles falarem mais, eu acho que eles não só falam mais, como eles escancaram, né, as tomadas, todos os takes que eles fazem, a forma como o diretor também vai conduzindo a história para mostrar através da relação com a mitologia grega, que sempre endeusou o corpo do homem, que sempre tornou o corpo muito sensual, que sempre valorizou a beleza, vai meio que falando, mas vai contando a história por si só, sem precisar. Os diálogos é exatamente aquilo. Normalmente um filme faz uma imagem difícil e tem que explicar com um diálogo, e aqui a gente tem diálogos complicados, às vezes que não falam nada, ou que são só brincadeiras entre eles, só provocações, e deixa pra que a imagem fale por ele. Então, eu gosto muito isso nos filmes, quando o filme tem a capacidade de transcender um pouco a necessidade da fala, da conversa, e deixar pra que os atores façam o seu trabalho direito. Com certeza. O Timothée Chalamet, eu não gostava muito dele, eu não gostei muito dele em Lady Bird, mas eu gostei muito dele nesse filme. Sim, porque não era pra gostar dele em Lady Bird, né? Ele era um cuzão em Lady Não, mas Bird. mesmo como ator, assim, eu achei ele meio tipo, é isso aí tudo que estão falando. Ele tem um sério problema de ejaculação precoce nos personagens dele. Todos os personagens dele ejaculam precocemente sempre. Então, nesse aqui não foi diferença. Teve aquela cena da pera, do pêssego, que eu achei completamente bizonha.
Mas ainda assim foi uma coisa muito engraçada, porque é aquela questão da sexualidade que que eu tava falando antes também, que tá muito à flor da pele naquele momento. E eu acho que me surpreendeu demais, assim, porque eu sabia que ia ser um filme desse tipo. Eu sabia que ia ser um filme sobre esse relacionamento, basicamente. Mas eu gostei que foi muito bem tratado, muito bem conduzida a história. De um produtor brasileiro, que pode ser o primeiro produtor brasileiro a levar um Oscar de melhor filme. Mas não vai. Mas não vai, infelizmente. Ou vai, talvez uma surpresa, né? Vai que acontece, mas... Vai saber. Eu acho que é muito parecido também com a proposta de Moonlight do ano passado, talvez por isso também não leve. E Três Anúncios, apesar de tudo, pode ter aquele backlash, pode acabar perdendo o Oscar. Backlash que vem sempre depois da temporada de premiações. Mas eu acho que é muito bom, e muito bem feito e muito emocionante o filme. Muito Bastante emocionante. envolvente. Muito, muito. E o lugar é muito bonito, eu queria morar lá. Porque o filme não tem muitos conflitos, né? Fora o conflito dos dois, ali os dois se enfrentando sempre naquela disputa pra saber quem é que vai ceder primeiro e tal, que é muito interessante também, muito bem feita. Ele não apresenta muitos problemas, muitos conflitos pra serem resolvidos. É uma história de amadurecimento, de crescimento. Nós tivemos na parte das meninas a história de amadurecimento da Lady Bird e na parte dos meninos a história de amadurecimento do Hélio, da descoberta da sexualidade dele. E do verão, que provavelmente mudou a vida dele, porque ele passa todo o verão lá, né? Então esse um dos verões que mudou a vida dele. E era a história que eu esperava, foi melhor do que eu imaginava. E eu super recomendo. Principalmente se você tá se sentindo pra baixo, assim, quer chorar um pouquinho e se sentir mas melhor. Mas se sentir bem. Chora e se sente bem no final, assim, tipo, as coisas vão melhorar, entendeu? Tipo... Tu pode ser feliz, mas tu tem que aproveitar, deixar teus sentimentos aflorarem sem medo deles. É isso aí. Super recomendado. Recomendadíssimo. Top esse filme aí, um dos melhores desse ano, um dos melhores desse Oscar. Tomara que leve o melhor roteiro adaptado. Tomara que é um dos grandes concorrentes. Exatamente. Eu acho que é o único grande prêmio que ele pode levar. Os outros ele não... Nem sei se ele tem alguma chance nas outras categorias, mas mesmo assim. Acho que não. Esse 3 anos para um crime, com certeza, nossos 2 favoritos desse ano. Absoluto. Call me by your name and I'll call you by mine.